Gênesis 5, capítulo 5, versículo 22 ao 24. Vamos lá. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Não se sente agora? Você pode até fechar sua Bíblia se você quiser. Mas eu queria lhe conscientizar de uma coisa. Desde o início da semana passada, que esse verso, ele vinha no meu coração. Eu me acordei, na hora que eu me acordei, Deus me trouxe esse verso à minha mente, ao meu coração, dizendo: Enoque andou com Deus. O texto veio automaticamente na minha mente e aquilo ficou no meu coração. E eu comecei a entender que Deus estava querendo falar algo comigo, algo com a igreja. Então eu estou muito consciente de que essa mensagem que eu vou transmitir hoje é uma mensagem de Deus para nossas vidas. Amém? Então eu queria pedir toda a atenção sua, e você, na verdade, dedicasse seus ouvidos e seu coração nesse momento a ouvir aquilo que Deus de fato quer falar para a tua vida. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. E eu queria que você orasse ao Senhor, dizendo: Senhor, aqui eu estou nessa noite, fala comigo conforme a tua vontade, não conforme a minha. E peça para Deus te orientar, Deus falar com você, que uma frase do que eu vou falar seja o que Deus de fato queira direcionar a tua vida, porque uma palavra dele é suficiente para mexer no mais profundo da nossa alma e nos levar a entender o que de fato ele quer para nós. Senhor Deus e Pai, aqui nós estamos nessa noite, submissos à tua vontade. Estamos aqui submissos à tua palavra. Nós entendemos que esse momento não é um momento que pertence a um pregador ou a um pastor ou a um líder qualquer. Nós entendemos que esse momento é um momento teu, aonde tu, Senhor Deus, é quem fala com a tua igreja. Nós te damos plena liberdade nessa noite para o Senhor falar da forma que te agrada. Eu quero apenas ser, Deus, o canal a transferir, a transmitir o que tu queres falar aos teus filhos. Deus, de uma forma poderosa, através de tua palavra que é mais viva, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que o Senhor penetre no coração dessa igreja nessa noite de uma forma sobrenatural, de uma forma transformadora, e que nós venhamos entender, Deus, os teus princípios, a tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Queridos, Enoque andou com Deus. Sempre que eu leio esse texto, eu fico deslumbrado diante de tamanha afirmação. Eu já ouvi muitas vezes outros pregadores pregarem dentro desse texto e sempre me causou um impacto tremendo. O ler o texto em si já causa em nós, até porque não são muitas as afirmações dessa semelhança na Bíblia. Você vai ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, existe apenas 2 afirmações com esse porte, com essa ênfase. Apenas a Bíblia vai dizer que Enoque e Noé andaram com Deus. Apenas. Há outras afirmações concernentes a pessoas que andaram na presença do Senhor, mas não com essa profundidade, com essa clareza, com essa afirmação, apenas Enoque e Noé.
E o texto no versículo 22 diz que Enoque andou com Deus e mais do que isso. Diz que ele andou com Deus em um certo período de sua vida, antes que ele chegasse à velhice, Deus o levou para si. Deus arrebatou Enoque, fazendo com que ele não passasse pela morte, e ele foi embora. O corpo dele foi levado junto com o Senhor. E quando eu leio essa afirmação, eu chego à conclusão que Enoque era um homem de muita comunhão com Deus, de muita intimidade com Deus, de muito relacionamento com Deus, ao ponto do próprio Deus dizer que a palavra do Senhor dizer que Deus o tomou para si. Então imagine você o grau de intimidade que esse homem tinha, imagine você o grau de relacionamento que esse homem tinha, o grau de comunhão que esse homem tinha com Deus. E eu acredito que isso é invejável. Sempre que eu leio essa afirmação, ressuscita dentro de mim, é despertado dentro de mim um desejo, uma vontade também de desfrutar um pouquinho disso que Noé desfrutou, de poder ter esse relacionamento, essa comunhão tamanha como esse homem de Deus aqui teve. Eu acredito que o mesmo acontece com vocês, ou não acontece assim? Quantos aqui desejam ter uma grande comunhão com Deus? Levante a mão só para eu conhecer aí. Amém? A grande verdade é que nós desejamos isso. E eu não tenho sombra de dúvidas alguma de que não existe nada melhor aqui na terra do que de fato o homem poder andar com Deus. Não há nada mais prazeroso do que de fato o ser humano, o homem em si, poder desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus. Isso é algo que deve ser de fato ansiado, deve ser desejado, almejado por cada um de nós. Tem que ter essa vontade, essa chama, esse desejo nos nossos corações. Porém, é bem verdade também que andar com Deus traz consigo algumas implicações. Andar com Deus traz consigo algumas implicações. E talvez você esteja aí se perguntando, mas como assim? Como é que andar com Deus pode trazer consigo algumas implicações? Leamos o texto novamente, por gentileza, se você estiver com a Bíblia aberta. Versículo 22. E andou Enoque com Deus. Qual é a primeira implicação que eu encontro aqui dentro desse texto? É que o texto vai dizer que Enoque andou com Deus. Não foi Deus que andou com Enoque. Enoque andou com Deus, não foi Deus que andou com Enoque. Isso implica em quê? Isso implica em que o caminho que foi trilhado não foi uma escolha de Noé, não foi uma escolha de Enoque, foi uma escolha de Deus. Foi uma escolha de Deus. E a grande verdade é que na maioria das vezes, não se espante com o que eu vou lhe dizer, na maioria das vezes os caminhos escolhidos por Deus para nós trilharmos é contrário àquilo que nós queríamos fazer. O caminho que muitas vezes Deus escolhe para nós andarmos, na maioria das vezes é contrário ao caminho que nós queríamos ir. Contraria os nossos desejos, contraria os nossos planos, contraria aquilo que a gente queria prosseguir. Eu até acredito que no decorrer de sua vida, Enoque tenha dito: Senhor, eu quero ir por esse caminho aqui. E o Senhor tenha dito: meu filho, não é eu que ando com você, é você que anda comigo. O pastor sou eu, o Senhor sou eu quem lhe guio, sou eu quem lhe conduzo, não você que me conduz. E os caminhos que Deus escolhe, muitas vezes ele não é bom, não é agradável aos nossos olhos.
porque muitas vezes contraria os nossos desejos, contraria as nossas vontades. E pelo fato dos caminhos de Deus muitas vezes contrariar a nossa vontade, isso nos gera frustrações. A grande verdade é que Deus muitas vezes nos frustra. Se eu perguntasse aqui se alguém já frustrou-se com Deus, ainda que você não levantasse a mão, eu tenho certeza absoluta que há um monte de pessoas aqui que ficam frustradas com Deus, porque não conseguem entender, porque as coisas não acontecem da forma que você queria que acontecesse. Pessoas que não conseguem entender porque tenta fazer tudo certo, mas as coisas não acontecem da forma que queria que acontecesse. Pessoas que planejam tudo tão direito, tão equilibrado, tão organizado, mas por mais que tenha essa organização, as coisas não acontecem. Sabe por quê, meus queridos? Porque o caminho, quem escolhe, não somos nós. O caminho quem escolhe é Deus. Andar com Deus traz consigo algumas implicações. E a primeira implicação é essa: é que o caminho não é Ele que escolhe. Ao invés de dizer eu vou por aqui, Ele puxa na rédea de meu filho, não é por aqui, é por aqui. Mas eu não queria, Senhor, esse caminho, mas é esse caminho que eu trilhei, é esse caminho que eu escolhi. Isso gera frustração em nós. A gente fica sem entender, porque a gente passa uma vida inteira nos preparando, nos organizando, nos planejando para um futuro. É uma vida. Eu não estou falando de dias, é uma vida. Muitos dos que estão aqui já se planejaram anos e anos e anos para fazer alguma coisa, e de repente quando pensa que vai decolar, aí Deus puxa o freio de mão, o carro roda, a pessoa fica desorientada, sem entender, e quando menos espera, Deus aparece e diz: o caminho que você está trilhando não é o caminho que eu quero. A rota que você está querendo ir não é a rota que eu escolhi para você. E a gente se lamenta, e a gente questiona, e a gente chora, e a gente diz: mas Senhor, é uma vida. É uma vida de preparamento, é uma vida de dedicação. Eu me planejei, eu me organizei para trilhar esse caminho. E agora o Senhor chega para mim e diz que não é esse o caminho, que não é essa a escolha, que eu me preparei esses anos todos, mas não é isso que o Senhor tem para mim. Isso gera confusão, gera transtorno, angústias, choro em nós. E é aí que muitas vezes Ele aparece, e a voz dele penetra lá dentro dos nossos corações e diz: filhinho, filhinha, o que está acontecendo com você é fruto daquela oração que um dia você me fez. Quando você se colocou de joelho e disse: Senhor, não cumpra em mim a minha vontade, mas a tua vontade. É quando Deus muitas vezes fala no nosso coração e diz: meu filho, lembra-te quando você se colocou de joelhos e disse: Pai, eu quero andar contigo. O que está acontecendo é simplesmente resposta das orações que um dia você me fez, pedindo para que a tua vontade não prevalecesse, mas a minha vontade na tua vida. E aí a gente para e começa a refletir, e chora, e lamenta, e chora porque não iremos mais fazer o que a gente queria fazer, e chora porque momentaneamente a vontade dele não é agradável a nós, porque a gente queria ir por um caminho e ele puxa o freio de mão e diz a direção a outra. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente lê a Bíblia para satisfazer as nossas vontades. Nós tentamos encontrar nossas respostas na Bíblia. A gente lê o texto e diz: Enoque andou com Deus. Ah, Senhor, anda comigo também. Abençoa os meus projetos. Vai comigo por esse caminho. E nós desconhecemos e não percebemos que se é Enoque que andou com Deus, ou se é eu que vou andar com Deus, se é você que vai andar com Deus, então o caminho não é você que vai escolher. O projeto não é você que vai escolher. O sonho não é você que vai escolher. É Deus. É Deus. E a gente entra em parafuso,
questiona-se, sem saber, confuso, porque Deus está agora contrariando tudo que a gente um dia planejou, tudo que um dia nós maquinamos, pensamos, porque a gente lê a Bíblia daquela forma que eu falei, tentando encontrar as respostas para nós mesmos. A gente vê Deus muitas vezes como um engenheiro-chefe, que a gente faz nossos projetos, aí leva lá no gabinete dele e diz: chefe, já planejei tudo, a minha história é essa, o que eu quero viver é isso, assine aí por favor com a sua caneta de ouro. Aí sabe o que é que ele faz? Ele pega tudo o que você planejou, rasga, joga no lixo, e puxa da gaveta o projeto dele e diz: isso não vale para mim, toma o meu projeto para a tua vida. Aí a gente olha o projeto dele: mas Senhor, não é isso que eu quero, não é isso que eu planejei. E Deus diz: tudo bem, mas um dia você orou, um dia você pediu para que a tua vontade não prevalecesse. Eu estou simplesmente atendendo a tua solicitação, eu estou simplesmente atendendo o teu pedido. Aonde você pediu, você chorou dizendo: Senhor, cumpra em mim o teu querer. Então toma aí o meu querer para a tua vida. Andar com Deus traz consigo essas implicações. E é bem verdade que isso gera choro. Se você começar a observar, ler a história de Moisés, foi assim com Moisés. Moisés fugiu do Egito para a terra de Mídia. Chegando lá em Mídia, ele encontra uma jovem linda, casa-se com ela, gera filhos com ela, uma vida pacata, tranquila, sem aborrecimento. Levanta 5 horas da manhã, vai pastorear as ovelhas, tira o leite delas, das cabras, volta para casa, faz o queijo, dá um cheiro no menino, depois volta novamente para pastorear as ovelhas, volta para casa, namora com a esposa, vai trabalhar, uma vida maravilhosa. Era a vida que qualquer um pedia a Deus. E de repente ele está lá em cima de um monte, procurando as ovelhas, e quando ele olha, ele vê uma árvore pegando fogo. E daquela árvore sai uma voz dizendo: Moisés, sou eu que estou falando contigo. E Moisés treme nas bases. E Deus diz: olha, Moisés, tua vida está muito boa, está uma maravilha, mas você vai ter que voltar lá no Egito. Moisés treme nas bases e diz: Senhor, eu voltar no Egito? Olha o dedinho: de jeito nenhum. Já saí fugitivo de lá. Se eu voltar lá, vão me matar. E tem mais, Senhor, eu não sei nem sequer falar, eu não tenho persuasão nas palavras, eu não tenho como convencer um faraó. E Deus olha para ele e diz: meu filho, é você que vai. Se você não tiver boca, eu boto tudo para falar com você, mas é você que vai. Deus tira Moisés do seu conforto, rasga o projeto dele, bota na lixeira, dá um projeto novo a ele e diz: vá, porque foi eu que te escolhi. Deus nos contraria, Deus nos deixa confuso, às vezes Deus nos frustra. Um homem por nome de Saulo preparou-se uma vida inteira, estudou aos pés de Gamaliel, tornou-se um dos membros do Sinédrio, cursou as melhores escolas da época, preparou-se, ia ser uma autoridade, um fariseu, um homem renomado, um homem respeitado. Estudou uma vida inteira para isso. Caminhando em uma das suas caminhadas para cumprir um dos seus mandados, Deus aparece com ele, o cavalo mete os pés para cima, ele cai no chão, e Deus diz: olha, Saulo, por que me persegues? Ele vai lá para uma casa de Judas em Jerusalém. Depois Deus levanta o profeta Ananias, chega lá e diz: olha, Deus te escolheu, você não vai ser da seita dos fariseus. É bem verdade que você muito estudou para ser, mas não vai ser. Você se preparou para ser um membro do Sinédrio, mas você não vai ser. Você vai ser um pregador da palavra de Deus.
E Atos capítulo 9, versículo 11, diz que Paulo passou 3 dias sem comer e sem beber. Provavelmente dizendo: Senhor, que história louca é essa? Eu não me preparei para ser pregador do Evangelho. Eu não me preparei para ser, eu preparei para ser um fariseu, um escriba, alguém que ia discutir nas sinagogas. Eu me preparei, Senhor Deus, para ser alguém da alta sociedade. Sabe, Deus pegou os projetos dele, os sonhos dele, jogou na lixeira e apresentou para ele uma nova história. Queridos, andar com Deus traz consigo algumas implicações. E a primeira implicação é essa: é que o caminho quem escolhe é Ele, não somos nós. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu não estou te desmotivando aqui, nem tão pouco querendo que você pare o que você esteja fazendo. Mas não fique surpreso se daqui a uns anos o Senhor chegar para você e dizer: meu filho, tudo que você fez, olha, não vai servir de nada, porque o meu projeto para você é outro. É bem verdade que você até vai lamentar, você até pode até chorar, mas aí Ele vai se lembrar, vai relembrar o teu coração que um dia você disse: Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Aí Ele vai te lembrar que um dia você disse: Senhor, eu quero andar contigo. Aí Ele vai dizer: se você quer andar comigo, então esqueça todo o seu passado, porque um futuro novo eu tenho projetado para você. Andar com Deus, irmãos, é abrir mão da própria vida para viver a vida de Deus. Andar com Deus é abrir mão da própria vontade para executar a vontade de Deus. Andar com Deus é abrir mão dos próprios sonhos para viver os sonhos de Deus. Isso é andar com Deus. Andar com Deus traz consigo uma segunda implicação. Andar com Deus requer renúncia de coisas que nós muitas vezes consideramos importantes para nós. Andar com Deus requer renúncias de coisas que muitas vezes nós consideramos importantes para nós. Certa vez Jesus estava diante de uma multidão que queria segui-lo. E Ele olha para aquela multidão e diz: olha, vocês querem me seguir? Vocês querem andar comigo? Então vocês vão ter que pegar a cruz de vocês e me seguir. Outro jovem chega para Jesus e diz: Senhor, eu vou ser teu discípulo, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai que faleceu, coitado. E Jesus olha para aquele homem e diz: meu filho, você quer me seguir? Deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Você quer me seguir? Abra mão de coisas que para você é importante. Abra mão de coisas que você considera valiosa. Quem quer me seguir não pode olhar para trás. Quem quer me seguir tem que olhar em avante, prosseguir, confiante que eu tenho o melhor para a vida dele. Tiago e João estavam pescando. Jesus ia passando na beira do mar. Olhou e disse: ei, vocês dois aí, Pedro, Tiago, João, André, siga-me. Imediatamente eles largaram tudo e seguiram o Senhor. Renunciaram uma história, renunciaram uma profissão, mas aquele convite foi muito impactante. Marcos capítulo 3 diz que Mateus estava trabalhando cobrando impostos, quando de repente o Senhor olha para ele e diz: ei, Levi, larga tudo esses papéis e segue-me. E nos diz o texto que Mateus largou tudo e seguiu o Senhor. Renunciou tudo para se tornar um seguidor, um discípulo,
para poder dizer que ele andava com Deus. Andar com Deus não é simplesmente vir para a igreja e falar em línguas. Andar com Deus não é simplesmente vir para a igreja e levantar as mãos e cantar glórias e aleluias. Andar com Deus não é simplesmente adorar o Senhor. É muito mais do que isso. É isso e tudo e muito mais. Andar com Deus requer renúncia de coisas que muitas vezes nós consideramos importantes, de coisas que muitas vezes nós tratamos como primordial nas nossas vidas. Eu perguntei aqui nessa noite: quem de vocês queria andar com Deus? E todos levantaram a mão dizendo que sim. Se eu perguntasse a você agora novamente: você quer andar com Deus? Mas você está disposto a renunciar a coisas que você considera importantes? Você está disposto a renunciar a tua vida? Você está disposto a renunciar a tua vontade, os teus desejos, os teus sonhos, os teus projetos? Você tem essa disponibilidade? Você tem essa coragem? Você tem essa capacidade? Porque não é Deus que vai andar com você. Não é Deus que vai fazer as suas vontades. Não é os teus desejos que vão prevalecer. É os desejos dele. O caminho dele nem sempre é o melhor. A nossa expectativa humana, aos nossos olhos. Às vezes o caminho dele é o mais espinhoso. Ele já disse que o caminho era largo, mas a porta era estreita. Andar com ele é você dizer: Senhor, eu gostava disso, mas por amor a ti eu vou renunciar a tudo isso. Andar com Deus é deixar uma vida para trás. Andar com Deus é largar o erro. Andar com Deus é largar amigos. Andar com Deus é largar o pecado. Andar com Deus é dizer: Senhor, eu quero prosseguir, porque eu quero desfrutar de uma vida de relacionamento, de intimidade. Eu estou disposto a abrir mão das minhas vontades, abrir mão dos meus eus, abrir mão da minha vida para viver a tua vida. Cumpre em mim a tua vontade. Você quer andar com Deus ainda? Possa ser que Deus pegue o teu projeto e jogue no lixo. Pode ser que Deus pegue a tua história e diga: meu filho, ela não serve para mim, vou jogar fora. E anuncie uma para você, que não seja de glamour. Você quer andar com Deus ainda? Andar com Deus traz consigo uma terceira implicação ainda. Andar com Deus implica em querer viver uma vida de um relacionamento profundo com Ele. Andar com Deus implica em querer viver uma vida de relacionamento profundo com Ele. A Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus. E o grau de relacionamento dele era tão profundo com Deus, que o versículo 24, como nós lemos, diz que Deus o levou para si. Deus arrebatou Enoque. Queridos, andar com Deus de fato é uma vida de renúncia. Andar com Deus de fato não é escolher o próprio caminho, mas deixar Ele escolher o caminho. E como eu disse e repito, nem sempre é o melhor caminho à ótica humana, aos olhos humanos. Mas uma coisa eu lhe garanto: não existe prazer maior, satisfação maior, realização maior para um ser humano do que ele olhar para a vida dele e dizer: eu ando com Deus, eu estou no centro da vontade de Deus. Deus fala e eu ouço a voz dele, eu sinto o Espírito dele em mim. Não há realização, não há prazer que venha substituir essa presença, esse gozo, essa realização interior dentro do ser humano. Eu lembro quando eu me converti,
no ano de 98, eu ia para a igreja, novo convertido, e alguns cultos, Deus começava a se manifestar, e alguns irmãos começavam a chorar, e eu ficava observando aquilo. E uma vez eu perguntei a uma irmã, por que o povo chora na igreja? E ela disse, é porque eles sentem a presença de Deus. E aquilo me despertou uma curiosidade. Senhor, eu quero sentir essa presença também. Eu ia para a igreja e os irmãos choravam e eu não chorava. Quando foi um dia, nós fomos para uma vigília, no acampamento da segunda igreja, e foi minha primeira experiência com Deus. E naquela noite a gente começou a orar. O pastor disse, nós vamos orar 2 horas de joelhos hoje. E ali eu coloquei o rosto no pó e comecei a gritar, comecei a pedir, Senhor, eu quero sentir a tua presença também, irmãos. Eu senti uma coisa. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu tinha sentido o prazer do pecado na prostituição, mas eu nunca tinha sentido a presença de um Deus santo próximo de mim. E naquele momento, quando eu comecei a sentir Deus, eu comecei a chorar, gritar. A minha carne se tremia por completo. Eu acho que eu passei mais de 2 horas chorando nesse dia. E eu chorava e ria ao mesmo tempo. Eu tinha assistido uma matéria anteriormente que mostrava o oceano. E eu comecei a imaginar como é que um Deus que fez a terra, o oceano, pode se preocupar comigo e me visitar aqui. Como é que eu posso ter o privilégio de sentir a presença desse Deus tão grande, que fez a terra, os planetas, o universo, que criou tudo? Como é que um Deus tão grande pode se preocupar em fazer com que eu sinta a sua presença? Meus queridos, meus queridos, que presença era aquela? Eu não sei qual foi o maior prazer que você já sentiu aqui na terra, mas eu quero te dizer que não existe prazer maior do que termos Deus morando dentro de nós. Não existe prazer maior do que sermos casa e morada do Espírito Santo dele. Aleluia. Não existe. Não há com que se compare tamanha realização. É algo que com palavras não se explica, apenas quem já provou sabe do que eu estou falando. É algo que de fato o dinheiro não pode comprar, viagens não pode proporcionar. Por isso é que há tantos famosos depressivos, angustiados, que têm dinheiro, têm casas no exterior, nos Estados Unidos, mas são pessoas angustiadas, vazias, que vivem dos psicólogos dizendo: Senhor, doutor, não entendo, eu tenho casa, eu tenho Mercedes, eu tenho tudo, mas sou solitário, sou vazio. Sabe o que é que falta nele? É aquilo que eu tenho e que muitos aqui têm, é a presença gloriosa do nosso Deus, aleluia. Não há dinheiro que pague isso. Andar com Deus é estar disposto a querer viver uma vida de comunhão, de relacionamentos, de intimidade com esse Deus. Enoque andou com Deus e tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com Deus, ao ponto de Deus dizer: eu vou levar ele, eu vou trazer ele para mim. Você quer andar com Deus? É tudo isso que eu falei, mas vale a pena. Você pode até não ser ou se tornar a pessoa mais rica, materialmente falando, mas uma coisa é verdade: você vai desfrutar de uma coisa que os ricos dessa terra não desfrutam. Você vai sentir algo que o dinheiro não proporciona, que a orgia não proporciona, que é se colocar de joelhos diante dele, lá no teu quarto trancado,
e a presença dele vir sobre você, e você sentir que esse Pai está ao teu lado, ouvindo as tuas orações. Levante-se, coloque-se em pé nesse momento. Rabassuri bicouve achadaramanais. Talvez você tenha se frustrado com Deus por não entender o que está acontecendo na tua vida. Por muitas vezes eu já me coloquei de joelho sem entender. E perguntar, mas Senhor, por que o que eu tento fazer não dá certo? Aí Deus muitas vezes fala lá no nosso coração, porque meu filho, eu não vou deixar a sua vontade prevalecer. Você já orou a mim dizendo, cumpra a tua vontade, então é a minha vontade que vai prevalecer. Quantos estão dispostos aqui nessa noite a dizer, Senhor, cumpra em mim a tua vontade? Você tem coragem de fazer essa oração? Ela é séria, viu? Pode ser que você faça essa oração hoje e de repente Deus ouça. Aí você está querendo uma coisa e Deus está querendo outra. Mas se há pessoas aqui que são apaixonadas por Deus, e eu sei que há pessoas que estão dispostas a viver o melhor dele, eu queria convidar você a curvar sua cabeça. Darabassuri couve achadaramanaias. Daracabassuri canto, narabassuri canto, naramanabassuri. Daraiari canto, nurubanabassuri camanai, rakamadabassuri canto, nalabassuri dericamanai. Daraiari camanabassuri canto, naramanaiassuri dericamanai. Diga, Senhor, eu abro mão da minha vida hoje para viver a tua vida. Diga, Senhor, eu abro mão das minhas vontades para viver a tua vontade. Diga, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos para viver uma história contigo. Fale isso para Ele. Diga, Senhor, eu me coloco aqui, e como Enoque andou contigo, eu também quero andar contigo. Nararabasuri bicouves, Ayasuri canto naramanabahaias. Oh, ricabasuri canto naramanaias. Dai ricamanabasuri canto naramanai. Ayasuri camanabasuri canto naramanai. Dai ricamanabasuri canto naramanai. Deus está escrevendo novas histórias aqui nesta noite. A vontade do Senhor vai prevalecer na tua vida. Daia sori canto naramanabasso. Diga, Senhor, possa ser que venha doer, possa ser que eu venha chorar, mas eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver a tua vida. Eu quero viver os teus projetos. Não meu viver. Renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Deus, em nome de Jesus, dá força aos teus filhos, dá força aos teus filhos, dá poder a cada um para conseguir renunciar a essa vida, para conseguir entender os teus objetivos, para conseguir entender os teus sonhos. Deus, em nome de Jesus, dai-nos, Pai, coragem de viver a tua história, o teu sonho.
Arabassuri canto, alabassuri camanaba, alabassuri. Arabassuri canto. Oh Espírito do Senhor. Oh Espírito Santo. Deus está tratando com pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo dele está tratando. Daiaru kamanabasuri kamanai labasui neremeneiro manabasuri kamanai. Daiara kamanalabasuri meneremenabasuri. Meu Senhor. O Senhor olhou para Mateus e disse: ei, larga tudo e vem. Mateus largou tudo e veio. Diga: Senhor, eu estou disposto hoje a largar, abrir mão da minha vontade, abrir mão da minha vontade, abrir mão dos meus desejos, abrir mão, Senhor, eu estou disposto. Cumpra em mim, cumpra em mim. Eu quero viver o teu melhor, eu quero andar contigo, eu quero desfrutar de relacionamentos, de intimidade. Eu quero, Senhor, eu quero. Diga a Ele, diga a Ele. E o Espírito Santo sonda a tua vida, sonda o teu coração. Deus amado, irmão, Deus está falando, Deus está tratando. Deus está tratando de uma forma muito profunda. Talvez até hoje você não tenha abrido mão ainda. Talvez até hoje você não tenha largado o passado ainda. Mas o Espírito Santo hoje te convida a dizer: minha filha, deixa tudo para trás e vive uma nova história comigo. Esse é o convite do Senhor para a tua vida. Se há entre nós alguma pessoa que ouviu essa mensagem, mas que ainda não tinha feito essa decisão de seguir Cristo, eu queria convidar você para vir aqui na frente. Eu queria orar por você.